Puxa uma cadeira, o café acabou de ser coado, porque lá vem conversa. E eu quero conversar com você hoje sobre uma coisa que talvez todos aqui já tenham vivido. Sabe aquele momento que você tem que escolher entre preservar sua consciência ou preservar sua reputação? Aquele exato momento em que lá no fundo uma vozinha interior diz claramente que você precisa falar, o que você precisa fazer, qual a decisão a ser tomada, mas você trava. E trava porque fica imaginando o que os outros vão pensar. É o ego e a sua reputação, o medo da crítica, o anseio por elogio, falando mais alto dentro de você. É um tribunal silencioso que acontece aqui dentro da gente, onde a consciência e a reputação parecem disputar o nosso coração e a nossa alma. E as leituras da liturgia de hoje me fizeram pensar exatamente nisso, quando ela nos apresentam dois homens que podiam ter escolhido o caminho mais fácil. Eles poderiam ter dado o famoso jeitinho brasileiro de ser. Era só trocar a palavra de Deus recebida por uma mensagem um pouquinho mais agradável às pessoas do seu tempo. Mas não fizeram isso. Jeremias recebeu uma palavra que ninguém queria ouvir. Bastava ele ter mudado algumas frases, suavizar um pouco, teria agradado todo mundo e talvez salvasse a própria vida. João Batista também podia ter ficado em silêncio diante do pecado de Herodes, ter seguido seus dias em tranquilidade. Bastava ele dizer, como a maioria das pessoas dizem, né? Cada um faz o que quer da própria vida. Deixa ele cuidar da vida dele, eu vou cuidar da minha. Mas os dois entenderam uma coisa muito bonita. Quem tem clareza dos próprios princípios, dos próprios valores e da própria fé, não negocia a verdade interior apenas para agradar as pessoas. Ao contrário disso, se posiciona. E eles preferiram perder a própria segurança do que perder a própria consciência. Não negociar a verdade, pagaram preço caro por isso. Agora, olha que interessante, o evangelho diz que Herodes sabia que João Batista era um homem justo. Diz que ele ficou triste ao mandar matá-lo. Mas mesmo assim, mandou matá-lo. Por quê? Porque teve medo e preferiu preservar a própria imagem diante dos convidados do que obedecer à voz da sua consciência. Isso colocou ele na pior de todas as prisões da alma. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas vivem aprisionadas. Talvez você, eu, porque quantas vezes fazemos o mesmo que Herodes? Sabemos o que é certo, mas temos medo da opinião dos outros. Sabemos qual a decisão precisamos tomar, mas adiamos porque queremos agradar todo mundo. A maioria das pessoas não faz o mal porque são más, mas porque tem medo. Medo da desaprovação alheia, medo de decepcionar alguém, medo de serem criticadas, medo de parecerem fracas, medo de não corresponder às expectativas, medo de voltar atrás nas suas palavras anteriormente ditas. Às vezes, sabemos que precisamos encerrar uma situação, sabemos que precisamos dizer um não ou dizer um sim, mas adiamos tudo, porque aquilo que nos falta de clareza sobre quem somos e como agir é aquilo que nos sobra de medo por aquilo, o que vão pensar de nós e como vão reagir. João Batista ele nos lembra que perder a aprovação das pessoas nunca será uma tragédia. Tragédia é perder a essência para manter a aparência. Embora a maioria das pessoas neguem, poucas coisas nessa vida influenciam tanto quanto a necessidade de agradar todo mundo. É justamente aqui que entra aquilo que eu chamo de inteligência espiritual. Viver com uma consciência fortalecida, pois quanto mais temos a consciência sobre quem é Deus, quem somos nós, o que é este mundo, para que estamos aqui, menos dependemos dos aplausos do mundo. Hoje, a Igreja Católica ela celebra Santo Afonso Maria de Ligório. Ele dedicou a vida inteira a ajudar as pessoas a formar a própria consciência, porque ele entendia que a paz interior não nasce quando todo mundo nos aprova, mas quando nossa vontade descansa na vontade de Deus. Ele sabia que quanto mais a consciência é iluminada por dentro, menos ela precisa do aplauso de fora. Talvez hoje Deus não esteja pedindo a mim ou a você um gesto heróico, como o de Jeremias, João Batista. Talvez ele esteja pedindo só uma pequena fidelidade. Aquela conversa que precisa acontecer, aquele perdão que precisa ser dado, aquela decisão que precisa ser tomada, aquilo tudo que você sabe que precisa ser feito, mas vem adiando por causa da opinião alheia. Os grandes mártires, eles não começaram entregando a vida, eles começaram dizendo pequenos sims a Deus e pequenos não ao medo. Eles foram fiéis à consciência bem formada, deixando de viver para os elogios, deixando de fugir de críticas para
alimentar o próprio ego, a própria reputação, e por deixar isso eles chegaram preparados para grandes provas. Dessa forma, eles nos ensinam que a santidade nasce quando, nas grandes e nas pequenas coisas, a verdade que habita dentro sempre deve falar mais alto do que o medo daquilo que está lá do lado de fora. Antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta. Existe alguma decisão que você vem adiando só por medo do que os outros vão pensar? Se existe, talvez hoje seja um bom dia para dar um pequeno passo em direção da verdade. E ao invés de agradar a pessoa, que tal voltar a viver em paz com a própria consciência e agradar a sua alma e o seu Criador? Porque no fim das contas, a paz, ela não é a recompensa de quem agradou todo mundo. É o fruto de quem conseguiu permanecer fiel à própria consciência diante de Deus. E vamos rezar? Senhor, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ajuda-me com a tua graça a fortalecer a consciência de que eu tenho um coração livre, para que eu não seja mais escravo dos aplausos, nem prisioneiro da opinião das pessoas, que eu não precise mais tentar agradar todos e nem sinta falta da aprovação alheia para saber que eu estou em paz comigo mesmo. Que eu viva com a coragem e a fidelidade dos profetas Jeremias e João Batista. E quando eu for tentado a calar a verdade só para agradar quem está à mesa, lembra-me de que existe apenas um tribunal que decide quem eu sou. E ele é mais importante do que qualquer outro. É aquele tribunal que acontece em silêncio entre o Senhor e a minha consciência. E que meus caminhos estejam sempre voltados para ti, porque somente a tua voz e a tua vontade são capazes de conduzir-me ao caminho da verdadeira paz. Amém. Que Deus abençoe nosso dia. Tchau, obrigado.